84 graus sul, um lugar isolado a 620 quilômetros do Polo Sul geográfico. Aqui há um pouquinho de Brasil. O container suspenso sobre pés de aço quebrando a linha branca do horizonte é um enclave da ciência brasileira no interior da Antártica. Um posto avançado para pesquisas em um continente-chave para se entender os rumos do clima e do ambiente do planeta Terra. Direção sul, 600 km do polo. Em 14 milhões de quilômetros quadrados, nós somos um ponto, em que o vizinho mais próximo está a 500 quilômetros, 600 quilômetros, que é a estação Amundsen Scott do Polo Sul. Esse é o vizinho mais próximo. E à direita, ao fundo, o módulo Criosfera. O pequeno ponto no horizonte é este container vermelho, batizado Módulo Criosfera 1. Nós estamos aqui com a Antártica, um continente de 13,6 milhões de quilômetros quadrados. Para ter uma ideia da dimensão, daqui a aqui são 4.500 quilômetros. Lá no norte da Península Antártica, o lugar mais próximo do continente sul-americano, cerca de 980 quilômetros do Cabo de Hornos, nós temos aqui a Ilha Rei Jorge, onde está a Estação Antártica Comandante Ferraz, a estação do Brasil. A temperatura média aqui é ao redor de menos 3 graus, ventos muito fortes por outro lado, e onde nós temos essa estação permanente. E o pessoal vivendo, claro, dentro da estação com uma certa condição hoteleira, eu diria. A parte do Programa Antártico Brasileiro da URGS, representado pelo pessoal que trabalha do continente, eles estão a 2.500 quilômetros ao sul, em direção ao Polo Sul geográfico. Então nós estamos aqui seguindo esse caminho até o módulo Criosfera 1, que está nessa distância. E essa distância de 2.500 quilômetros é a distância mais ou menos entre o Rio de Janeiro e Belém do Pará. Em dimensões que a gente podia dizer que são dantescas. A Antártica, se a gente pegasse todo o gelo da Antártica e botasse no território brasileiro, nós teríamos uma camada homogênea de 3 quilômetros. O Criosfera 1 é a estação de trabalho mais distante do Programa Antártico Brasileiro e o único equipamento de um país sul-americano instalado no interior do continente. Inaugurado em janeiro de 2012, o módulo carrega o nome daquilo que ajuda a pesquisar. Criosfera é o termo utilizado para se referir a toda a água em estado sólido no planeta, espalhada em forma de neve e gelo sobre montanhas, flutuando nos mares e armazenado nas geleiras do Ártico e principalmente na Antártica. O módulo Criosfera 1 tem duas funções. Uma é a coleta de dados constantes. Que dados? Dados meteorológicos, temperatura do ar, velocidade do vento, pressão atmosférica. Todos esses dados são integrados nos modelos meteorológicos do Brasil. A outra função também é de coleta de dados da composição química da atmosfera, coleta CO2, dióxido de carbono. O dióxido de carbono, o principal gás de estufa. Esses dados ambientais, eles sobem, fazem upload, né, do Criosfera para o satélite. Em algum momento, esse satélite cruzando Estados Unidos, Brasil, ele faz download dos dados. E ele entra, então, na rede internacional de tráfego de dados ambientais, a rede meteorológica mundial, pode-se assim dizer. Além do que ela serve como uma base
para os pesquisadores de diferentes áreas da geologia, da geofísica, da glaciologia e, quem sabe, no futuro até mesmo para a coleta de dados astronômicos. Ele foi o primeiro módulo científico, e ainda é o único módulo científico sul-americano em latitudes tão altas no interior da Antártica. Então esse era um grande desafio. O segundo era manter ele operativo. Ele está operativo 24 horas por dia, 365 dias por ano. A sensação que nós tivemos nos congressos posteriormente ao Criosfera 1 é que vários países, assim, por que não fizemos isso antes? Tínhamos know-how, né? Temos tecnologia e por que não pensamos de... e a resposta talvez seja a seguinte: o Brasil queria e quer expandir a sua área de ciência e tecnologia na Antártica, só que isso custa muito dinheiro. E aí o primeiro passo que nós fizemos é como a gente consegue avançar com qualidade e com simplicidade de custos. A construção do container que abriga o módulo foi feita no exterior, mas a sua configuração científica foi desenhada e realizada pela equipe brasileira no Rio de Janeiro, São José dos Campos e em Porto Alegre. Mas o maior desafio de todo o projeto nesse momento era como montar o Criosfera na Antártica. E montar o Criosfera significa deixar ele sobre 4 pés, a no mínimo 1,5 metro de altura do solo. Por quê? Porque se a gente deixar o módulo no chão, a neve vai acumular e cobrir o módulo. Então, elevar o módulo a 84 graus sul, sem nenhum guindaste, sem nenhum apoio mecânico, sem nada. Então, a ideia foi construir um sistema de elevação com 4 macacos que pudessem ser acoplados a um sistema, todo ele projetado e desenvolvido pela engenharia do INPE, que foi acoplado no módulo quando ele desembarcou no interior da Antártica. Ao descer no avião, o pessoal introduziu as barras de ferro que ficam embaixo dele até ele entrar neste trenó, que é o trenó que o trator transportou por mais de 500 km até o ponto desejado. Depois que o módulo ficou posicionado na posição destino, nós acoplaríamos os macacos em cada uma dessas laterais, erguemos o módulo por 20 centímetros e o trator tirou o trenó. Depois que o trenó saiu, o trator obviamente se afasta e inicia o processo então de elevação até 1,60 m, 1,80 m, para que os pés de 1,5 m de altura pudessem ser individualmente acoplados. O difícil aqui é que o módulo pesa quase 2 toneladas, a superfície é irregular e a gente não pode deixar o módulo pendular, balançar, porque ele vai cair. E se cair pode estragar o equipamento e a gente não tem mais como manter o módulo montado. Todo este trabalho feito em condições climáticas extremas. Apesar de o verão no interior do continente antártico apresentar um clima estável, com seguidos dias de sol, o frio e o vento são constantes. A temperatura média é ao redor de menos 30 a menos 35, média, e no auge do inverno chega a menos 65. É um ambiente muito mais agressivo, com muito mais dificuldade logística de chegar lá, mas, por outro lado, preserva esse registro ambiental. Por deixar registrado essas informações da história do clima e da química da atmosfera, é um lugar ideal para você conhecer a evolução do planeta Terra e ligar a processos extrapolares, processos que ocorrem nos trópicos, no Rio Grande do Sul, subtrópicos. O trabalho de desvendar estas conexões ganha reforço no fim do ano, com a instalação de um segundo módulo, desta vez totalmente construído no Brasil. O par de módulos estrategicamente posicionados expande as fronteiras da ciência no Polo Sul. O Criosfera 1 está por aqui, né? Então a ideia é pegar tudo que sai do Polo Sul, do interior da Antártica, e escoa pela topografia para o Mar de Weddell ou América do Sul. Ou o que vem da América do Sul entra por aqui, por acaso pode ser captado. O Criosfera 2 vai ficar para lá de cá, então ele pega toda a circulação que desce por esta região e se conecta com o Pacífico e o resto do globo. É um laboratório vivo, né? Para o planeta,
para o hemisfério sul, para a Antártica e entre a América do Sul e a Antártica. A equipe de pesquisadores do Centro Polar e Climático da URGS tem uma importante participação na interiorização das pesquisas brasileiras na Antártica desde a década de 90. Com o Criosfera 1, os cientistas ganharam um ponto de apoio fixo muito próximo ao polo. O módulo é, literalmente, uma referência. O container vermelho sinaliza, inclusive, a pista de pouso em meio ao gelo. No verão de 2014 e 2015, um pequeno grupo protagonizou a maior travessia antártica já feita por brasileiros. Foram 1.400 quilômetros percorridos em um trajeto que iniciou no Criosfera 1, passou pelo local de instalação do Criosfera 2 e retornou ao ponto de origem. Mais de 20 dias viajando sobre o gelo sem fim. Chega momentos em que tu só vê o branco, assim, tu tem uma planície branca e é aquilo e o céu. Então é uma sensação de completa solidão, assim, mesmo que tu esteja com outras pessoas, em alguns momentos em que tu te via e olha só para aquela imensidão, é como se tu estivesse sozinho. Solidão que não se expressa nas pesquisas. Toda a neve e gelo coletados servirão para estudos que explicam as conexões climáticas e ambientais da Antártica com o resto do planeta. Um dos motivos de se estudar tanto, de se ter tanto interesse no continente, é que ele é um ambiente extremamente limpo. Ele é muito mais limpo do que qualquer outro lugar do planeta. Então, tudo que chega lá é porque existe em grande quantidade em outros lugares do planeta. Se chegou lá, é porque a situação está mais crítica. Por exemplo, o dióxido de carbono, o CO2, que está sendo medido na Antártica, já está nas concentrações que são de 400 partes por milhão, que é uma concentração muito alta que está ocorrendo em outras partes do planeta. Ou seja, mesmo lá no interior isolado da Antártica, já começa a haver o sinal das mudanças globais na atmosfera. No próximo bloco, o trabalho dos pesquisadores que buscam na neve e no gelo contar a história do clima e o futuro do planeta. E o dia a dia de uma expedição ao centro da Antártica. Sob o manto gelado da Antártica, armazenado nas minúsculas bolhas de ar aprisionadas ano após ano no gelo e na neve, está a história do clima global. Durante a travessia pelo interior do continente realizada no último verão, boa parte do trabalho dos pesquisadores do Centro Polar e Climático da URGS foi coletar testemunhos de gelo em diferentes locais. O testemunho de gelo nada mais é do que um cilindro de gelo que nós coletamos nas geleiras e nos mantos de gelo da Antártica, da Groenlândia, nos Andes, em qualquer outro lugar. O que nós podemos ver aqui é exatamente uma sequência de amostragem. Está saindo esse cilindro, né, que foi coletado perfurando a neve ou o gelo, e depois isso é levado para laboratórios, onde são feitas uma série de análises químicas que permite a reconstrução da história da química da atmosfera e do clima. Nós aqui no Brasil conseguimos atingir até 130 metros com a perfuração, mas nossos colegas russos, por exemplo, já passaram os 3.700 metros de profundidade. Hoje as equipes internacionais já obtêm dados de 400, 500, 6.000, até 800 mil anos atrás. E por que isso é importante? Porque se nós queremos fazer modelos do clima do futuro, saber cenários,
por exemplo, como é que o Rio Grande do Sul, o ambiente do Rio Grande do Sul vai responder nos próximos 40, 50, 100 anos? Para isso eu tenho que ter modelos e eu tenho que testar esses modelos. Nós não testamos modelos com dados do futuro, nós testamos modelos com dados do passado. Quando vem mesmo, Olha só. Vou ter que cortar ele. A retirada dessas máquinas do tempo de neve e gelo exige um esforço físico considerável. O nosso amostrador tem capacidade para até 1 metro. Né? Cada metro a gente tem que tirar toda a sonda, limpar ela, colocar mais uma haste, empurrar de novo. Então, às vezes, o tempo entre manobras chega a ser de até meia hora. Então, quando tu está lá no metro 19, digamos assim, tu baixa 19 hastes com o amostrador lá embaixo, aí tu vai lá, fura, aí tu puxa tudo aquilo de volta, desengatando uma por uma, e depois tu vê se conseguiu tirar alguma coisa, né? Tinha lugares que a gente ficava mais de meio-dia furando. E, digamos assim, não parece tanto, né? Mas, na verdade, começando ali pelas 9 da manhã, aí tu cava uma trincheira, aí tu começa a furar. Aí tu vai até umas 10 da noite furando, né? Então tu para um pouquinho para comer um almoço ali pelas 3 da tarde, depois tu para às 10 da noite. Depois de sair das trincheiras no gelo, os testemunhos percorrem um longo caminho até o laboratório. As amostras que são coletadas na Antártica são então levadas para a Universidade do Maine. Lá elas são derretidas, né? São separadas em inúmeros frascos, quer dizer, uma perfuração de 80 metros gera em torno de 5.000 amostras, e para elas serem analisadas, justamente a gente tem que fracionar, né? A perda de um saquinho desse significa perder quantas horas de trabalho lá na Antártica? De um saquinho desses, olha, representa pelo menos um dia de trabalho na Antártica, uma semana de trabalho na Universidade do Maine, e sem como mensurar valor financeiro de todo o investimento para ir buscar, porque 100 amostras dessas seguramente representam mais de 50 anos, né, ou mais de 100 anos, dependendo do sítio onde foi a perfuração. O valor científico das amostras fica evidente nos laboratórios do Centro Polar e Climático da URGS. A gente verifica as razões de isótopos que existem naturalmente na água. Tá? Essas razões elas se modificam conforme a temperatura. Se consegue, através desses isótopos, verificar verões e invernos sequencialmente. Então a gente consegue, depois de fazer uma perfuração, o que a gente chama de datar o testemunho. Conseguir ver em cada centímetro de profundidade, ou 2 centímetros, ou 5 centímetros, a qual ano que a gente está se referindo. Tá? E aí a gente pode, a partir dessa datação, identificar outros eventos por outras técnicas e saber em que ano foi. Para dar um exemplo, agora há pouco tempo atrás, o trabalho de uma colega do CPC detectou arsênio, que é um metal pesado originário de minas de cobre do sul do Chile. Isso, para viajar desde uma mina no sul da América do Sul até a Antártica, a concentração, que já é baixa, se torna muito, muito menor. Estudos deste tipo exigem um trabalho ainda mais meticuloso em campo, realizado sob condições, no mínimo, desfavoráveis. Nesse caso aqui, nós estamos vendo o nosso pesquisador com roupas de laboratórios ultralimpos, que nem laboratórios de chips eletrônicos, é a mesma coisa. E ele vai amostrar tudo, vai isolar, esse material foi previamente limpo e vai direto para o laboratório. Não pode haver, mesmo uma respiração dele, poderia contaminar a amostra. Ao colocar uma roupa dessa e tirar a roupa de frio, a gente está mais exposto, quer dizer, tu vai se resfriar o corpo mais rápido. E uma outra coisa é que ela também, as roupas próprias para o frio, elas eliminam a tua transpiração, esse tipo de roupa não elimina. Então, além de tu sentir o frio externo, o calor da própria atividade de estar exposto ao sol faz com que tu comece a transpirar e te dá uma sensação assim bem desagradável. As roupas apropriadas para o frio antártico são muito diferentes do jaleco branco. Essa é uma jaqueta também de pena de ganso, é a mesmo material que a gente faz o saco de dormir. Quando a gente está com esta jaqueta, significa que está muito frio.
porque como a gente está sempre se mexendo, a gente está gerando calor. Então, geralmente 4 ou 5 camadas de roupa e uma jaqueta só corta-vento, mais fina, é suficiente. Mas quando isso não funciona, a gente apela então para o casaco de pena de ganso, luvas de pena de ganso com dedos juntos, que dedos separados eles ficam muito frios, então a ideia é de mantê-los juntos. Gorro, máscara e o protetor de olhos. Esse é importantíssimo. Não se vive mais de 2, 3 dias no ambiente polar sem óculos escuros. A reflexão da neve é 90% mais ou menos, então você tem o brilho do sol, uma atmosfera muito limpa e transparente, mais a superfície emitindo a radiação solar. Então isso pode gerar uma irritação, uma espécie de uma queimadura, em que a única solução é a pessoa ficar com os olhos fechados e vendados por 30 ou mais dias. Obviamente, antes da ciência, é preservar a vida, né? Ninguém morre pela ciência, né? Essa é a primeira regra que a gente tem numa região extrema. Então a gente precisa estar sempre regulando a quantidade de roupa e tentando perceber se não está se expondo demais ao frio ou à luminosidade. Porque o que a gente sempre deve evitar é deixar a temperatura do corpo baixar. Porque em Porto Alegre, quando a gente passa por muito frio, a gente sente a temperatura do corpo baixar e leva horas para sentir o corpo aquecer, os membros funcionarem bem. Na Antártica, isso pode levar um mês para você recuperar a temperatura do corpo. Além dos perigos da exposição ao frio e à luz, a desidratação também é um risco para os pesquisadores. Parece um contrassenso para quem está cercado de gelo. Acontece que no Polo Sul, a água é tão pura que não tem os sais minerais necessários para que o organismo a absorva. Mas se a Antártica desafia os limites do corpo humano, a presença humana também representa riscos para o ambiente polar. É preciso planejamento e abrir mão de alguns luxos. O pior de 60 dias sem banho são os primeiros 15, 20 dias no máximo. Depois a gente habitua. Claro, uma higiene pessoal, escovar os dentes, lavar as mãos, isso é feito rotineiramente. Mas um banho em si, dentro do platô polar, em condições limitadas, como acampamento, etc., não justificaria transportarmos combustível ou gás para derreter neve, para ter água quente suficiente para tomar um banho. Então isso seria um desperdício, né, de energia e até uma geração de resíduo. E durante todo o trabalho da expedição, a gente tenta, de certa forma, ter um levantamento, porque vai em relatório. Quantas pessoas, volume de resíduos e dejetos humanos gerado per capita para cada uma das expedições. Então, além de toda a dificuldade, ainda tem xixi cocô controlado? Tudo, absolutamente. E eles são separados, líquido no líquido, sólido no sólido, porque obviamente eles voltam congelados e todo esse material nós vamos ter que administrar durante o local do acampamento, porque qualquer dejeto que nós deixemos no lugar lá, ele vai ficar preservado eternamente. As regras para as expedições são definidas por protocolos internacionais que protegem o ambiente antártico, mas também o vasto campo que ele representa para pesquisas científicas, principalmente sobre as mudanças climáticas. Uma das coisas que nós estamos tentando fazer agora é se já existe investigar se já existe algum sinal de queima, tanto da nossa floresta, a queima de biomassa e também a queima de combustível, principalmente de óleo, e se já existe algum sinal. Essa questão até ela é bem forte para a Groenlândia, por exemplo. Tu tendo a fuligem de queimada, tu reduz a reflectância da neve. E se tu reduzir a reflectância da neve, tu vai fazer ela derreter. E derretendo, tu vai mudar todo um ecossistema que estava acostumado a se manter daquele jeito. Encontrar isso na Antártica é preocupante, porque tu pode causar todos esses problemas de derretimento de geleira, de aporte de água doce num ambiente que não estava acostumado a receber tanta água doce. Essas que parecem nuvens alongadas, assim, em branco, né, são emissões de referentes a combustíveis fósseis. E essas aqui em verde são emissões de queimadas. Então, tu pode ver que aqui os países asiáticos, Europa e Estados Unidos têm grandes emissões de combustíveis fósseis. E isso só tende a aumentar. Então,
Eu sempre acho que a pesquisa ela serve para subsidiar ou para dar bases de conhecimento para políticas públicas. Isso que é a importância de a gente buscar na Antártica, num ambiente tão limpo, essas partículas, por exemplo. Os testemunhos de gelo coletados mais recentemente na travessia antártica de 2015 também ajudarão a traçar um painel destas mudanças no clima. A grande meta desses projetos, que evidentemente são projetos internacionais, esse projeto que nós estamos envolvidos envolve 22 países que estão mapeando toda a variabilidade do clima da Antártica ao longo dos últimos 300 anos, que é um período muito interessante porque pega o período antes da Revolução Industrial, a Revolução Industrial e, é claro, o mais moderno. E isso dá para pode fazer comparações. Como é que era a Antártica antes da poluição global? Dados que seguirão no centro de grandes debates e disputas globais. Você primeiro tem que conhecer como esse sistema trabalha e aí tentar fazer cenários. É claro, você pode, os cenários, orientar a população, orientar os tomadores de decisão dentro de algumas variáveis, mas você não pode controlar o clima.